Acho que tá gravando agora, viu? Seja muito bem-vindo, meus nobres e queridos irmãos, a bordo aqui do Camaroso. E eu já começo mostrando uma imagem para vocês de um brinquedo que tá rolando lá na Holanda, meus nobres irmãos. Presta muita atenção, ó, tem crucifixo Jesus brincando, mais ou menos isso. Está rolando lá na Holanda. É um brinquedo para criança onde elas têm que crucificar Jesus Cristo. Tô preocupado com o áudio aqui. Será que tá saindo, meus irmãos? Deixa eu passar esse carro aqui, família, porque aqui essa pista é terrível. O asfalto tá bom, mas não tem acostamento. Então é preciso muita atenção aqui, família. Perigosíssimo esse setor. Muito acidente, inclusive. Bom, beleza, agora dá pra gente ir mais tranquilo, né? Fatiou, passou. Vou explicar pra vocês, meus irmãos, por que é que isso está acontecendo. O que eu vou falar agora não é o Davi que acredita, tá certo? Mas qualquer um que pesquisar sabe que a crença de quem é capetista é totalmente diferente da nossa. Ó, família, o Jipão aí, ó, esses Toyota Bandeirante, é o que rola muito aqui, ó. Vou falar um pouquinho também dessa região aqui. Você vê que não tem acostamento. O pessoal tem que acordar cedo, ó, pra ir trabalhar. Aí às vezes é 1 hora, 2 horas em cima disso pra ir, 2 horas pra voltar. É uma situação bem difícil, família. Deram uma recapeada, ó. O cara deu amor pra gente passar. E é gente boa, né? Valeu mesmo. Mas você vê, não tem acostamento. Deram uma recapeada que era só buraco. Aí melhoraram o asfalto, tá beleza. Mas continuou sem acostamento. Então o índice aqui de acidente é muito grande. E o pessoal aqui não tem emprego, né? Tem que ir para outras cidades e passa um verdadeiro sufoco. Mas voltando ao assunto, meus irmãos, vamos deixar para a gente falar aqui da Terra uma outra hora. Até nesse vídeo, se sobrar um espacinho, a gente fala. Mas na crença de quem é capetista de verdade, eles não acreditam que Jesus Cristo vai vir e vai derrotar de uma vez por toda o inferno. Eles não acreditam nisso. Eles dizem que Jesus vai voltar, o Messias, e vai atacar o capeta, vai chegar a luta final entre eles. De fato, eles também acreditam nisso. Mas que o ataque de Jesus Cristo será ineficaz, porque ele já criou imunidade ao fogo. E aí eles argumentam que isso está provado por alguns países, que eles fazem lá um ritual e as pessoas recebem a entidade e elas conseguem passar por brasas, uma coisa que é humanamente impossível, e elas passam, ficam em cima da brasa ali e não se machucam. Então eles dizem, e tem muita coisa, meu irmão, é porque é escondido de todos nós. Nessas região mesmo, aqui mesmo eu vim fazer uma investigação, vim, na verdade, me inteirar, né? Não fiz investigação. Mas eu vim me inteirar de algumas lendas aqui e as pessoas verem muita coisa. Quanto mais afastado o lugar assim, mais as pessoas têm coisas para falar. De fenômenos estranhos, acontecimentos estranhos envolvendo o espiritual. Mas o maior trunfo do diabo foi convencer o homem que ele não existe. Porque dessa forma as pessoas levam a sua vida sem pensar que existe algo maior. Você está me entendendo, meus irmãos? O maior trunfo dele foi esse. E a mídia trabalhando para ridicularizar qualquer opinião que tenha uma base espiritual. Mas você vê, por exemplo, os problemas psicológicos. Ah, é porque fulano está triste, é porque fulano está com não sei o que. Mas não se fala mais que pode ser uma entidade, que uma reza pode melhorar o estado emocional da pessoa também. Não pode falar mais isso. Se você falar, é capaz até de você ser criminalizado. Então, veja que tudo conspirou para que chegasse nisso. Mas não é porque as pessoas pensam assim que as coisas deixam de ser como elas são. Então existe, né? Esses vídeos nem podem mais ser colocados aqui. Eu lembro que eu fiz no nosso primeiro canal, né? O canal que a gente tinha antes desse, uns trechos desses rituais, meus irmãos, que é impressionante. E eu lembro de um caboclo, né? Que era um vaqueiro, que tomava conta assim de sítio, né? Feito esses aqui, tomava conta da fazenda. E uma rezadeira já tinha dito a ele: ó, meu filho, toda vez que você bebe, tal entidade entra no seu corpo. E família, eu digo que é verdade, porque ele pegou, eu não sei se você já foi no açougue, né? Porque a maioria compra a carne hoje no supermercado. Mas no açougue ele pegou aquele pedaço inteiro de carne que fica nos espetos. E ele engoliu, família, que o volume da carne era quase da mesma grossura
do pescoço dele. E ele engoliu na minha frente a peça inteira, meus irmãos. Até hoje, só de falar eu me arrepio. Ele engoliu de uma vez só e a barriga dele não cresceu nada, porque a entidade consumiu aquilo. Então todas essas coisas envolvendo o espiritual, elas não são mostradas a nós. Hoje já não pode mais, porque são imagens fortes e pesadas. Então eles não deixam, tá certo? Você não pode mostrar essas coisas. Mas não é porque não é mostrado que não existe. Então nesses rituais do fogo, meus irmãos, é impressionante o que os caras fazem com essas entidades no corpo. E isso para eles prova que eles têm imunidade ao fogo. Então os ataques, na visão deles, presta atenção, de Jesus Cristo, não é o Davi que acredita nisso. Eu sei qual é o destino deles. Todos nós sabemos. E sabemos também que a entidade que eles seguem é mentirosa e homicida desde o começo, assim como está escrito. Mas os que o seguem acreditam que vão herdar a terra, porque Jesus vai ver que o mundo preferiu muito mais o capeta do que ele. E vai pegar os seus poucos escolhidos e vai embora. E esse mundo ficará na mão deles. E os que o ajudaram a isso, né, a corromper as outras almas, reinarão junto com ele, não serão servos. Porque para ele, para o capeta, as pessoas não são iguais. Aqueles que se viram mais às causas dele, na visão deles, ganharão cargos de destaque, de comando. Comandarão legiões. É assim que eles acreditam. Quando você vê um brinquedo desse, onde é incentivado as crianças a crucificar Jesus, é como se elas negassem, porque na visão deles, a crucificação de Jesus Cristo não foi o que a Bíblia diz. Nós sabemos, nós despertos, cristãos de verdade, sabemos que o crucificamento de Jesus, a crucificação de Jesus, nos possibilitou viver na graça. Hoje, todos nós vivemos da graça, não é mais os atos que nos salvam, é apenas a fé. Jesus pagou o preço por todos nós, mas eles não veem assim. Eles veem o episódio da crucificação como uma vitória do inimigo em cima de Jesus Cristo, que tirou a vida de Jesus. E eles têm uma imagem simbólica que descreve essa visão deles, que é uma imagem de Bafomete, com vários demônios, sentado na Santa Ceia, com medo, né, rangando o corpo de Jesus, que está todo desmembrado. É uma imagem pesada, é uma imagem chocante. Mas ela descreve bem essa visão deles. Que Jesus não só não conseguiu cumprir a sua missão, como foi derrotado e expulso daqui. E quando ele vier agora, na segunda vinda, que vai ser a definitiva, eles lutarão de novo e dará empate. E nesse caso Jesus vai pegar os poucos dele e vai embora. É assim que eles veem. E é assim que eles estão trabalhando para passar essa visão. Não tenha dúvida que essa imagem, quero até colocar para você ver de novo, um brinquedo onde a pessoa vai crucificar Jesus Cristo, é colocando cada criança que começar a brincar com esse brinquedo com a mesma visão deles. Inclusive, meus irmãos, eles têm orações que no final eles terminam: eu te crucifico de novo, se referindo a Jesus Cristo. Eu te crucifico de novo. E aí eles viram o crucifixo de cabeça para baixo. É uma coisa pesada, meus irmãos. Não dá nem para mostrar aqui. É muito pesado. Então a gente, quando começa a procurar essas coisas, meus irmãos, a gente vê a sabedoria dos antigos. Tinha exageros? Tinha, lógico. A Holanda, né, que legalizou lá aquela ervinha muito louca, que a agenda colorida tá de vento e poupa, os cidadãos de bem lá estão preocupados, família, porque estão vendo o seu país se arruinando completamente. Por mais que o Estado seja laico, é fato que todas essas nossas regras, elas são baseadas no cristianismo. Essa história de que filho não pode ficar com a mãe, o pai não pode ficar com a filha, todas essas coisas, né, irmão com irmão, que a gente sabe que é errado, tudo isso vem de origem cristã. Não roubar, não tirar a vida do próximo, não fazer, por exemplo, né, fazer uma festa do cabide com a própria esposa, chamar os amigos. Por que é que não pode? Você é adulto. Porque Deus não aprova isso. E deixou diversas marcas
no nosso DNA, no nosso corpo, que se você faz isso, você está sujeito a várias doenças. Então Deus deixou marcado. Ele não aprova essas coisas. E essas coisas não são bem vistas unicamente pelas bases cristãs, as nossas raízes cristãs. Então eles sabem que se eles querem fazer aquele mundo como era na época de Sodoma e Gomorra, da antiga Babilônia, eles precisam combater essas origens. E é o que eles estão fazendo. Você, meu irmão, que acredita em Deus, você que é um cristão, ele sabe que não tem como chegar a você, porque querendo ou não, você tem uma armadura que te protege. Mas a nova geração, meu irmão, a nova geração vai cair e está caindo, como inclusive a nossa caiu em muita coisa. Você acha que esse tipo de coisa aparecendo agora, um brinquedo como esse, o comportamento das pessoas, está acontecendo isso nesse momento por quê? Desde os anos 80, que você foi acostumado, né, com os heróis anticristão, anti-Deus. É aquele herói que o cara é o cara, literalmente ele é o cara. Ele faz tudo, ele combate o mal, só que ele não quer corja com Deus. Ele em momento nenhum ele fala em Deus e só confia nas suas próprias forças. A humanidade, né, a nossa geração, ela foi incentivada a isso. Olha, para de acreditar em Deus, para de clamar por Ele. Ele não vai aparecer. Age você mesmo, porque é para quê? Para tornar a pessoa materialista. Eu nunca esqueço daquele filme com Arnold Schwarzenegger, né? Acho que é Fim dos Dias o nome. O filme é incrível, família. Mas ele não acredita em Deus. Ele está enfrentando lá o capeta, ele vê que o coisa ruim existe, mas mesmo assim ele diz, olha, em vez dessa Bíblia aí, eu prefiro a minha ponto .40 aqui. Isso era para incentivar as pessoas a se tornarem materialistas, porque não se combate o mal com o mal, muito menos com armas físicas, meus irmãos. Muito menos com armas físicas. Mas isso era passado porque o cara é o mocinho, o cara é o herói. O cara tem aqueles atos de bravura. Não tem como você não gostar, não tem como você querer ser como o cara. Então a nossa mente foi trabalhada ao longo dessas décadas para que nós fôssemos muito mais suscetíveis a aceitar essas coisas calados no nosso canto. Porque no fim das contas, nós fomos doutrinados a isso. E a nova geração já é o passo 2. Já vai ser ensinada a crucificar o cristianismo. Até a visão de que as ideias cristãs, de moral, de bons costumes, elas têm que ser crucificadas. Elas não se encaixam no novo mundo. A visão de família, por exemplo, você vê isso. E o pior de tudo é que, além de ter essa programação em filmes, em desenhos animados, em tudo que a gente tem ao nosso redor, ainda está indo para o papel também, família. Ainda está indo para o papel. Todos os dias tem novas leis sendo criadas, onde fica claro, onde fica evidente que se você falar, se você ousar falar contra, você já está indo contra a lei, ou seja, você é um criminoso. Nós colocamos um áudio aqui em um dos nossos vídeos, né, onde foi feito uma cenazinha lá e o cara falando, olha, a gente tem que acusar eles disso, porque como é que eu vou acusar o seu João de ser um criminoso? Um cara trabalhador, um cara de família. Mas se eu acusar ele de ser uma pessoa preconceituosa, odiosa, aí eu vou tratar de um preconceituoso, eu vou tratar de um odioso. Não de seu João, trabalhador, pai de família, não. Eu já classifico ele assim. Eu não preciso nem dizer quem ele é. Eu só digo, olha, um cara preconceituoso assim cometeu um crime. E quem é que gosta de criminosos? Ninguém. Então, meus irmãos, a situação é terrível, né? Nós somos inseridos nisso. E, como eu digo para vocês, não é brincadeira, meus irmãos. O cristão de hoje tem que parar de ser banana. Porque as leis que nós temos hoje, tudo que nós conquistamos nessa sociedade, ela foi com muita luta. Teve erros, teve exagero? Teve, porque tudo que o homem bota a mão, acontece isso. Mas foi válida, meus irmãos. Era necessário. E hoje nós, né, que já recebemos tudo na mão, muito diferente de antigamente, onde se tinha as práticas e as leis da Babilônia, nós vamos perder isso, nós vamos ser a geração que perdemos isso. Eu tenho fé que ainda pode ser mudada as coisas, que tudo isso pode ser adiado. É por isso que eu ainda faço esses vídeos, recebendo strike, ficando restringido aqui, o canal perdendo alcance, mas essas verdades precisam ser ditas, meus irmãos, é minha missão.
E acredito que se você está nesse canal, ao invés de estar enchendo a sua cabeça de bobagem, é sua missão também. Então, se você compreende isso, meus irmãos, passe esse vídeo adiante, fala desse assunto, dá uma pesquisada do que rola na Holanda e você vai ficar de boca aberta. Nós precisamos entender o momento que a gente atravessa, meus irmãos. É necessário. Então eu vou ficando por aqui. Agradeço demais a tua audiência, meus irmãos. A gente vai seguindo aqui a viagem. E logo mais eu vou estar tentando mostrar casos reais de paranormalidade aqui nesse canal não, né? Mas aqui na plataforma. Tá certo, meus irmãos? Então eu vou ficando por aqui. Fiquem todos com Deus. Um abraço e seguimos juntos. Fui!